O destino coloca Virgínia no caminho de Malungo, e a vilã enxerga a oportunidade perfeita para acabar de vez com Lúcia. Movida pelo ódio, ela decide unir forças com o estrangeiro e arma uma perigosa emboscada para entregar a rival de bandeja ao terrível castigo que Gendal preparou para a princesa. Sem desconfiar de nada, Lúcia recebe um misterioso convite que pode mudar completamente o seu destino. Mas será que ela vai cair nessa cilada? Ou uma ajuda inesperada chegará a tempo de impedir que Malungo cumpra a missão dada por Gendal? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para tudo o que vai acontecer com Lúcia e Vera nas mãos de Malungo. Ao entrar na prefeitura, Malungo encontra Sebastião organizando alguns documentos. O rapaz levanta a cabeça, estranha o sotaque do visitante e o observa dos pés à cabeça, percebendo imediatamente que ele não é da região. Malungo se aproxima com educação, mas fala de maneira firme, sem rodeios. Com licença, estou procurando uma mulher conhecida como Lúcia. Disseram que esse é o nome brasileiro dela. Você sabe onde posso encontrá-la? Sebastião congela por alguns segundos. O simples fato daquele desconhecido mencionar o nome de Lúcia desperta um enorme desconforto. Ele tenta disfarçar a preocupação, mas não consegue esconder a surpresa estampada no rosto. Lúcia? Oh, o que o senhor quer com a Lúcia? Malungo percebe a mudança na expressão do rapaz e responde apenas com um leve sorriso, preferindo não entregar suas intenções. Digamos que preciso conversar com ela sobre um assunto muito importante. Sebastião continua desconfiado. Importante como? O senhor é parente dela? Veio fazer negócios com o ateliê? Porque se for isso, posso avisar que ela costuma. Antes que ele consiga terminar a frase, uma voz interrompe a conversa. Se quiser saber alguma coisa sobre a Lúcia, eu posso ajudar. Os dois se viram ao mesmo tempo. Virgínia se aproxima lentamente, exibindo um sorriso simpático demais para ser verdadeiro. Seus olhos, porém, denunciam que ela está interessada muito mais naquele desconhecido do que aparenta. Malungo a encara por alguns segundos, tentando entender quem é aquela mulher que surgiu tão oportunamente. Então você conhece essa Lúcia? Virgínia sorri de forma dissimulada. Digamos que conheço o suficiente para saber exatamente onde encontrá-la. Sebastião arregala os olhos e, sem pensar duas vezes, segura o braço de Virgínia e a leva alguns passos para longe de Malungo. Falando baixo, mas visivelmente nervoso, ele a repreende. Você perdeu o juízo? Nem sabe quem é esse homem? Não percebeu o jeito que ele fala? Esse sujeito parece perigoso. Virgínia revira os olhos, impaciente com o medo do rapaz. Você tem medo até da própria sombra, Sebastião. Ele insiste. Não é medo, é desconfiança. Ele apareceu do nada perguntando justamente pela Lúcia. Isso não pode ser coincidência. Virgínia cruza os braços e lança outro olhar para Malungo. É justamente por isso que eu quero descobrir quem ele é. Pelo jeito dele, pela postura, pela maneira de falar. Esse homem não é daqui. Aposto que veio do mesmo lugar daquela forasteira. Sebastião balança a cabeça negativamente. E se ele estiver atrás dela para fazer alguma maldade? A vilã dá um sorriso carregado de sarcasmo. Ora, desde quando você ficou tão preocupado com a felicidade da Lúcia? Tome jeito, homem, e não se meta nos meus negócios. Sebastião abaixa a cabeça, sem saber o que responder. Não é isso. É que isso pode acabar trazendo problemas para você. Você quer ser pega, Virgínia? Virgínia então aproxima o rosto do dele e fala em tom conspiratório. Escuta o que eu estou dizendo. Aquele homem não atravessou o oceano por causa de um ateliê de costura. Existe alguma história muito maior por trás disso, e eu pretendo descobrir qual é. Ela sorri discretamente, enxergando naquela situação uma oportunidade perfeita para finalmente se livrar da rival. Sem esperar pela resposta de Sebastião, Virgínia volta até Malungo. Acho melhor continuarmos essa conversa em um lugar mais reservado. Existem ouvidos curiosos demais por aqui.
Malungo mantém a expressão séria, mas percebe que aquela mulher pode ser útil para sua missão. Tudo bem, desde que você realmente tenha informações sobre a pessoa que estou procurando. Virginia faz um gesto para que ele a acompanhe. Venha comigo. Tenho a impressão de que nós dois podemos fazer um ótimo negócio. Os dois deixam a prefeitura lado a lado, conversando em voz baixa. Sebastião permanece parado na porta, observando os dois se afastarem. Um arrepio percorre seu corpo e um pressentimento ruim toma conta dele. O rapaz respira fundo e murmura para si mesmo, cada vez mais aflito. Isso não vai acabar bem. Seja lá quem esse homem for, ele veio atrás da Lúcia por um motivo muito sério. E a Virgínia pode acabar se prejudicando. Depois de deixar a prefeitura, Virgínia conduz Malungo até um canto mais afastado da praça, onde dificilmente seriam interrompidos por curiosos. Durante todo o caminho, ela observa o homem de maneira discreta, tentando decifrar cada detalhe de sua postura. O jeito firme, o sotaque diferente e a forma como ele analisava tudo ao redor só aumentam sua curiosidade. Ao perceber que estavam completamente sozinhos, a vilã cruza os braços e resolve ir direto ao assunto. Muito bem. Agora que ninguém pode nos ouvir, acho que você já pode me dizer a verdade. Por que está procurando a Lúcia? Malungo permanece em silêncio por alguns instantes. Ele encara Virgínia profundamente, como se tentasse descobrir se podia confiar nela. Depois de alguns segundos, responde com frieza. Essa informação não diz respeito a você. O que eu preciso saber é outra coisa. Você conhece ou não conhece essa mulher? Virgínia abre um sorriso discreto, percebendo que ele também escondia alguma coisa. Conhecer, eu conheço, mas não costumo entregar informações de graça, ainda mais para alguém que aparece do nada e não revela nem o próprio interesse. Malungo mantém a expressão séria. Não estou aqui para negociar amizade. Apenas preciso encontrá-la. Você vai ou não me dizer onde Lúcia mora? A resposta seca desperta um sorriso debochado em Virgínia. Nossa, achei que já tivéssemos criado uma certa confiança. Você me parece um homem inteligente. E alguma coisa me diz que nós dois queremos exatamente a mesma coisa. Ela faz uma breve pausa, apenas para observar a reação dele. Tirar aquela forasteira do nosso caminho. Malungo não responde imediatamente. Apenas continua olhando para a mulher, tentando entender até onde ela estava disposta a ir. Virgínia percebe a hesitação e decide provocar. Ou será que estou enganada? Talvez você tenha atravessado meio mundo só para pedir desculpas para ela. Malungo solta um leve sorriso irônico. Definitivamente não foi para isso. A vilã aproveita a pequena brecha. Então prove. Quem é você de verdade? Porque eu tenho certeza de que sua história não começou hoje em Barro Preto. O enviado de Batanga respira fundo. Durante alguns segundos, parece lutar contra a própria decisão, mas percebe que, sem alguma informação, dificilmente conseguiria a ajuda daquela mulher. Ele então baixa um pouco o tom de voz. Eu estou aqui representando uma pessoa muito poderosa. Virgínia arqueia uma sobrancelha. Continue. Agora fiquei curiosa. Malungo finalmente revela. Vim a mando do rei Gendal, de Batanga. Minha missão é localizar duas mulheres que desapareceram do reino, Alika e Niara. Elas são consideradas fugitivas. Assim que escuta aqueles nomes, Virgínia sente um frio percorrer sua espinha. Seu sorriso desaparece lentamente enquanto várias lembranças começam a invadir sua mente. Ela recorda imediatamente da reportagem publicada semanas antes no jornal que falava sobre uma princesa desaparecida depois de um golpe político em Batanga. Completamente atordoada, ela encara Malungo. Espera aí, você está falando daquela princesa? O homem apenas permanece em silêncio. Virgínia leva a mão à boca, completamente perplexa. Não, isso não pode ser verdade. Você está querendo me dizer que a Lúcia é aquela princesa desaparecida? Malungo responde de forma cautelosa. Eu não posso confirmar isso,
Minha missão não é fazer acusações, mas encontrar respostas. O que sei é que, se essa mulher realmente não for a Lika, certamente conhece o paradeiro dela e de Niara. Virginia fica completamente desnorteada. Ela se afasta alguns passos, tentando organizar os próprios pensamentos. Então era isso. Ela começa a falar sozinha, quase sem perceber. Agora faz sentido. O jeito dela, os segredos, a forma como sempre apareceu do nada. Seu semblante muda completamente. A rivalidade que antes era movida por inveja, agora ganha um novo combustível. Ela aperta os punhos e murmura, tomada pela revolta. Enquanto eu fazia de tudo para conquistar respeito nesta cidade, aquela sonsa escondia que era da realeza. Malungo observa a reação da mulher sem dizer uma única palavra. Percebendo que ela estava completamente perdida em seus pensamentos, ele estala os dedos diante do rosto dela. Acorda. Você vai continuar pensando ou vai responder à minha pergunta? Virginia pisca algumas vezes, voltando à realidade. Ela encara Malungo com um sorriso completamente diferente daquele de antes. Agora era um sorriso frio, calculista e cheio de malícia. Eu tive uma ideia muito melhor. Malungo cruza os braços. Estou ouvindo. A vilã começa a caminhar lentamente ao redor dele. Se você simplesmente aparecer na casa da Lúcia, ela pode desconfiar e desaparecer antes que consiga fazer qualquer coisa. Se essa mulher realmente esconde um segredo desse tamanho, deve estar preparada para fugir a qualquer momento. Malungo concorda discretamente com a cabeça. Faz sentido. Continue. Virginia sorri com satisfação ao perceber que havia conquistado a confiança dele. Mas existe um jeito muito mais eficiente de colocá-la. Exatamente onde você quer. Um lugar de onde ela não terá como escapar. O homem demonstra interesse pela primeira vez. E que lugar seria esse? Ela aproxima o rosto do dele e responde quase num sussurro. Uma armadilha preparada por alguém em quem ela jamais desconfiaria. Malungo abre um discreto sorriso. Pela primeira vez desde que chegou a Barro Preto, ele sente que sua missão está mais próxima de ser concluída. Vejo que escolhi a pessoa certa para conversar. Virginia sorri de maneira dissimulada. Não se engane. Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo porque finalmente apareceu alguém capaz de tirar aquela forasteira da minha frente para sempre. Os dois trocam um olhar de cumplicidade. Naquele instante, nasce uma aliança perigosa, movida por interesses diferentes, mas com o mesmo objetivo: encontrar Lúcia antes que ela descubra que o passado voltou para buscá-la. Nesse mesmo instante, Ana Maria atravessa a praça carregando algumas compras quando, de repente, para no meio do caminho ao reconhecer Virginia conversando com um homem que ela nunca tinha visto em Barro Preto. A maneira como os dois falavam, sempre olhando para os lados e mantendo a conversa em voz baixa, desperta imediatamente sua curiosidade. Mas quem é aquele homem? Pergunta para si mesma. E por que a Virginia está tão próxima dele? Ela mal consegue tratar alguém bem. Agora aparece toda sorridente conversando com um desconhecido? Tem alguma coisa errada aí. Sem pensar duas vezes, Ana Maria resolve se aproximar. Ela finge observar a vitrine de uma loja enquanto tenta escutar alguma parte da conversa, mas toda vez que chega mais perto, Malungo abaixa a voz e Virginia responde praticamente em cochichos. Eles estão escondendo alguma coisa, tenho certeza. Quando tenta dar mais alguns passos, Virginia percebe sua presença e abre um sorriso cheio de deboche. Perdeu alguma coisa por aqui, Ana Maria? Ou agora resolveu seguir meus passos pela cidade? Ana Maria leva um pequeno susto por ter sido descoberta, mas tenta manter a naturalidade. Eu? Claro que não. Eu só estava passando. Mas confesso que fiquei curiosa. Quem é esse rapaz? Nunca vi ele por aqui. Virginia sorri de maneira dissimulada e responde sem responder. Um conhecido. Não vejo motivo para tanto interesse. Ana Maria insiste. É que Barro Preto é pequena. Quando chega alguém diferente, a gente acaba percebendo. Achei que talvez ele fosse cliente do ateliê da Lúcia. Ao ouvir o nome de Lúcia,
Virgínia muda completamente de expressão e lança um olhar rápido para Malungo. Percebendo que a situação podia despertar ainda mais suspeitas, o próprio Malungo resolve quebrar o silêncio. Ele estende a mão educadamente para Ana Maria e diz: "Prazer, meu nome é Malungo. Acabei de chegar à cidade." Ana Maria aperta a mão dele, mas continua observando cada detalhe daquele homem. "Malungo? Esse nome não é brasileiro. Você veio de muito longe, não foi?" Malungo apenas sorri discretamente. "Digamos que atravessei um bom caminho até chegar aqui." Ana Maria continua tentando descobrir mais alguma coisa. "E pretende ficar muitos dias em Barro Preto?" Antes que ele pudesse responder, Virgínia entra na frente dos dois e interrompe a conversa com um sorriso carregado de ironia. "Nossa, Ana Maria, daqui a pouco você vai pedir até a certidão de nascimento dele. Desde quando virou investigadora?" A jovem fica sem graça. "Eu só estava conversando." Conversando ou fazendo interrogatório? Porque já perguntou de onde ele veio, quanto tempo vai ficar e daqui a pouco vai querer saber até onde ele dormiu ontem. Ana Maria percebe que a vilã estava fazendo de tudo para encerrar aquele assunto, mas decide fazer uma última pergunta. "Vocês já se conheciam?" Virgínia dá uma risada debochada. "Isso também é da sua conta?" Ana Maria abaixa a cabeça. "Não, desculpa. Eu só achei estranho." "Então pare de achar e cuide da sua vida", responde Virgínia, já perdendo a paciência. "Tenho certeza de que você tem coisa muito mais importante para fazer do que ficar espionando conversa dos outros." Sem alternativa, Ana Maria resolve ir embora. Porém, antes de virar a esquina, olha mais uma vez para os dois e pensa: "A Virgínia nunca conversa com ninguém sem querer tirar vantagem. E esse tal de Malungo, ele não me passou confiança nenhuma. Eu ainda vou descobrir quem é esse homem." Assim que Ana Maria desaparece de vista, Virgínia encara Malungo com expressão séria. "Você não devia ter dito seu nome. Quanto menos gente souber quem você é, melhor." Malungo cruza os braços. "Achei que esconder até meu nome chamaria mais atenção. Você não conhece aquela garota. Ela parece medrosa, mas é curiosa. Se resolver investigar, pode atrapalhar nossos planos. Ainda bem que ela tem medo da própria sombra." Malungo sorri de lado. "Então vamos agir antes que ela descubra alguma coisa." Virgínia abre um sorriso cheio de maldade. "Exatamente. Agora chega de conversa. Está na hora de colocar nosso plano em prática. E desta vez, a Lúcia não terá nenhuma chance de escapar." Sem conseguir tirar da cabeça a conversa misteriosa que presenciou na praça, Ana Maria segue apressada até o armazém. Durante todo o caminho, ela relembra cada detalhe do encontro entre Virgínia e o desconhecido. Quanto mais pensa no comportamento dos dois, maior fica a sensação de que algo muito grave está prestes a acontecer. Assim que entra no estabelecimento, seu rosto pálido e a respiração ofegante chamam imediatamente a atenção de Salma, que interrompe o que estava fazendo e corre ao encontro da amiga. "Ana Maria, o que foi? Você está branca feito papel. Aconteceu alguma coisa? Está passando mal?" Ana Maria olha discretamente para todos os lados, certificando-se de que ninguém pudesse escutar a conversa. Seu nervosismo é tão evidente que Salma segura suas mãos, tentando acalmá-la. "Senta aqui um instante. Você está me assustando. Agora me conta direito o que aconteceu." Ainda tentando recuperar o fôlego, Ana Maria fala em voz baixa, como se tivesse medo de que alguém ouvisse suas palavras. Eu acho que a Virgínia está armando alguma coisa contra a Lúcia." Salma arregala os olhos na mesma hora. "O quê, minha nossa? Você tem certeza do que está dizendo?" Sem esperar uma resposta, ela pega um copo, coloca água, mistura um pouco de açúcar e entrega para a amiga. "Primeiro bebe isso. Depois você me explica tudo com calma. Porque, do jeito que você chegou, parece que viu um fantasma." Ana Maria toma alguns goles da água, respira fundo e finalmente consegue organizar os pensamentos.
Eu estava passando pela praça quando vi a Virgínia conversando com um homem que nunca apareceu por aqui. Eles estavam escondidos num canto, falando bem baixinho. Toda vez que eu tentava chegar perto para ouvir alguma coisa, eles diminuíam ainda mais a voz. Era como se não quisessem que ninguém descobrisse o assunto. Salma franze a testa imediatamente. Virgínia cochichando com um desconhecido? Isso por si só já é sinal de problema. Ela nunca faz nada sem pensar em prejudicar alguém. Ana Maria concorda com um gesto de cabeça. Foi exatamente isso que eu pensei. E o pior é que aquele homem eu não sei explicar. Ele me causou um arrepio. Não tinha jeito de comerciante, nem de viajante. Parecia alguém que estava ali com um objetivo muito específico. Salma apoia os braços sobre o balcão e continua ouvindo atentamente. Você chegou a descobrir quem ele é? Ana Maria faz um gesto afirmativo. Descobri. Quando fui falar com eles, ele mesmo se apresentou. Disse que o nome dele é Malungo. Salma repete o nome lentamente, tentando reconhecer. Malungo. Ela balança a cabeça. Nunca ouvi esse nome antes. Não parece brasileiro. Ana Maria abaixa a voz ainda mais. Também achei estranho. O sotaque dele é completamente diferente. Tenho quase certeza de que ele veio de muito longe. Salma passa a mão no queixo, refletindo. E você acha que isso tem alguma ligação com a Lúcia? Ana Maria demora alguns segundos para responder. Ela lembra da expressão de Virgínia quando ouviu o nome da amiga e sente novamente o mesmo aperto no peito. Eu não consegui escutar a conversa inteira. Eles falavam muito baixo, mas tenho quase certeza de que ouvi a Virgínia mencionar o nome da Lúcia. Foi justamente naquele momento que resolvi me aproximar. Salma se levanta tão depressa que quase derruba a cadeira. Então acabou a dúvida. Se a Virgínia está metida nisso, a Lúcia precisa saber imediatamente. Nós temos que correr até a casa dela agora mesmo. Ana Maria segura o braço da amiga antes que ela saia do armazém. Espera, não faz isso. Salma estranha a reação. Como assim espera? Você mesma acabou de dizer que a Virgínia pode estar preparando alguma coisa contra ela. Ana Maria respira fundo. Justamente por isso precisamos agir com cuidado. Eu posso ter entendido tudo errado. Imagina se a gente aparece na casa da Lúcia dizendo que existe um homem perigoso atrás dela e no fim das contas não é nada disso? Só vamos deixar ela preocupada sem necessidade. Salma cruza os braços, dividida entre a razão e a preocupação. Mas também não podemos ficar paradas esperando acontecer alguma desgraça. Ana Maria concorda. Eu sei. E é exatamente por isso que pensei em outro caminho. Antes de assustar a Lúcia, nós precisamos descobrir quem é esse homem de verdade. Salma demonstra interesse. E como pretende fazer isso? Ana Maria olha pela janela do armazém, certificando-se de que ninguém conhecido estava passando. Quando ele se apresentou para mim, disse o próprio nome. Foi a única informação que consegui arrancar dele. Salma repete novamente. Malungo. Ela faz uma expressão intrigada. Quanto mais eu ouço esse nome, mais estranho ele parece. Ana Maria aperta as mãos, claramente apreensiva. E se ele for alguém do passado da Lúcia? Ou pior? E se tiver atravessado o oceano só para encontrá-la? As duas permanecem em silêncio por alguns segundos. A hipótese parece absurda, mas nenhuma delas consegue descartá-la completamente. Por fim, Salma quebra o silêncio. Não adianta criar 1000 teorias antes da hora. Isso só vai deixar a gente ainda mais desesperada. O que sabemos é que a Lúcia é nossa amiga e que a Virgínia nunca faz nada sem segundas intenções. Só isso já é motivo suficiente para ficarmos de olho. Ana Maria concorda imediatamente. Então estamos pensando a mesma coisa. Salma estende a mão para a amiga. Vamos investigar. Se esse tal de Malungo realmente veio atrás da Lúcia, nós vamos descobrir antes que a Virgínia consiga colocar qualquer plano em prática. Ana Maria segura a mão da amiga e responde com firmeza. Combinado. A partir de agora, qualquer passo da Virgínia vai ser observado
e se ela estiver armando uma cilada, nós vamos impedir antes que a Lúcia caia nela. Sem que as duas percebam, a decisão tomada naquele momento marca o início de uma corrida contra o tempo. Enquanto Virgínia acredita que ninguém desconfia de seus planos, Ana Maria e Salma estão determinadas a descobrir quem realmente é Malungo e por que sua chegada a Barro Preto coincide justamente com o passado misterioso de Lúcia. Pouco tempo depois de firmar sua aliança com Malungo, Virgínia marca um novo encontro com Sebastião em um ponto mais afastado da cidade. Assim que o rapaz chega, percebe pelo brilho nos olhos da moça que ela estava satisfeita consigo mesma. Aquela expressão de vitória o deixa ainda mais apreensivo, pois toda vez que Virgínia sorria daquele jeito, alguém acabava pagando um preço muito alto. Sem perder tempo, a vilã resolve contar o que pretende fazer. Está tudo caminhando exatamente como eu imaginei. Daqui a pouco essa história chega ao fim e a Lúcia finalmente vai desaparecer da minha vida. Sebastião franze a testa, sem entender. Do que você está falando? Virgínia sorri com arrogância. Eu encontrei a solução perfeita para me livrar daquela forasteira. O Malungo vai fazer o trabalho que eu sempre sonhei em fazer. O rapaz arregala os olhos e demora alguns segundos para acreditar no que acabou de ouvir. O quê? Você enlouqueceu de vez? Vai entregar a Lúcia de mão beijada para aquele homem? Você nem sabe quem ele é de verdade. Virgínia revira os olhos, completamente impaciente. E daí? Isso muda alguma coisa? O único detalhe que me interessa é que ele veio atrás dela. Se quer levá-la embora, está fazendo um enorme favor para mim. Sebastião passa a mão na cabeça, inconformado. Você está brincando com uma situação muito séria. Aquele homem não me passou confiança nenhuma. E se ele estiver mentindo? E se quiser fazer algum mal para a Lúcia? Virgínia cruza os braços e responde sem demonstrar o menor remorso. Francamente, Sebastião, desde quando você resolveu virar protetor daquela mulher? Não é isso. Só acho que ninguém merece cair numa armadilha sem saber. A vilã solta uma risada debochada. Coitadinha da Lúcia. É isso que você está pensando? Pois eu não tenho pena nenhuma. Se ela está sendo procurada, deve ter feito alguma coisa para merecer. Que arque sozinha com as consequências do passado dela. Sebastião abaixa a cabeça, claramente dividido entre a consciência e o sentimento que nutre por Virgínia. Mesmo assim, isso não parece certo. Virgínia dá um passo à frente e segura delicadamente o braço dele. A mudança repentina de comportamento faz Sebastião perder completamente a firmeza. Falando de maneira doce e calculada, ela tenta convencê-lo. Você confia em mim, não confia? Ele hesita. Claro que confio. Então faça exatamente o que estou pedindo. Depois de tudo isso, ninguém mais vai lembrar que essa forasteira existiu. Nossa vida finalmente vai voltar ao normal. Sebastião engole em seco. Apesar de todas as dúvidas, ele não consegue negar um pedido da mulher por quem está completamente apaixonado. Está bem. O que você quer que eu faça? Um sorriso de vitória surge imediatamente no rosto de Virgínia. Enquanto isso, Ana Maria e Salma continuam percorrendo as ruas de Barro Preto, tentando descobrir o paradeiro de Malungo. As duas caminham atentamente, observando cada esquina, quando Salma segura discretamente o braço da amiga. Ana Maria, olha ali. Ela aponta para o outro lado da rua. Ana Maria acompanha o olhar da amiga e imediatamente reconhece Virgínia conversando novamente com Sebastião. Seu coração dispara. Eles dois juntos outra vez. Salma fala em voz baixa. Isso só pode significar uma coisa. O plano já começou. Sem fazer barulho, as duas atravessam a rua e se escondem atrás da carroça de um feirante. Dali, conseguem enxergar os dois sem serem percebidas. Elas se aproximam mais alguns passos, tomando o máximo de cuidado para que nenhum galho seco denunciasse sua presença. Nesse instante, Sebastião fala algo que faz as duas prenderem a respiração. Espera aí.
Você escondeu aquele rapaz no Grêmio Recreativo? Ana Maria e Salma trocam um olhar assustado. Virgínia responde com toda a tranquilidade do mundo. Claro, é o único lugar onde ninguém vai desconfiar. Hoje não tem aula da Vera, então o prédio está praticamente vazio. Melhor ainda, porque ela também vai precisar cair na armadilha. Sebastião demonstra novo receio. Você tem certeza de que isso vai dar certo? Virgínia sorri friamente. Vai dar exatamente como eu planejei. Agora pare de fazer perguntas e faça a sua parte. Ela retira uma carta de dentro da bolsa e entrega ao rapaz. Leve isso até a casa da Lúcia. Diga que é uma encomenda importante do ateliê. Ela vai acreditar sem desconfiar de absolutamente nada. Sebastião observa o envelope por alguns instantes. Ainda dá tempo de desistir disso. Virgínia perde a paciência. Não me faça repetir as coisas. Apenas entregue essa carta e deixe o resto comigo. Sem coragem para enfrentá-la, Sebastião guarda o envelope e vai embora. Assim que ele desaparece na esquina, Ana Maria e Salma se abaixam rapidamente para não serem vistas. Virgínia começa a caminhar na direção onde elas estavam escondidas. As duas prendem a respiração. Por um instante, parece que a vilã finalmente descobriria que estava sendo espionada. Ela chega a olhar na direção das duas, estreita os olhos e sorri discretamente. Ana Maria sente o coração disparar. Mas, segundos depois, Virgínia apenas ajeita a bolsa no ombro, muda de direção e segue caminhando pela rua com um largo sorriso de satisfação estampado no rosto. Somente quando tem certeza de que ela realmente foi embora, é que Ana Maria e Salma saem do esconderijo. Completamente desesperada, Ana Maria segura o braço da amiga. Você ouviu tudo? Eu não estava imaginando coisas. A Virgínia realmente está preparando uma armadilha para a Lúcia. Salma ainda tenta entender todas aquelas informações. E não é só para ela. A Vera também vai ser atraída para esse encontro. Mas por quê? O que esse tal de Malungo quer com as duas? Ana Maria balança a cabeça. Eu ainda não faço ideia. Mas uma coisa é certa. Eles não vieram até aqui por acaso. As duas permanecem alguns segundos em silêncio. Então, Ana Maria toma uma decisão. Não adianta continuarmos juntas. Vamos perder tempo. Salma concorda. O que você está pensando? Ana Maria responde rapidamente. Eu vou seguir o Sebastião. Quero descobrir o que tem naquela carta antes que a Lúcia faça alguma besteira. Salma aponta na direção do Grêmio Recreativo. Então eu vou procurar esse Malungo. Se ele realmente está escondido lá, talvez eu consiga descobrir quem ele é e o que veio fazer em Barro Preto. Ana Maria segura a mão da amiga por um instante. Toma cuidado. Meu pressentimento diz que esse homem é muito mais perigoso do que aparenta. Salma faz um leve aceno de cabeça. Você também. E, aconteça o que acontecer, a gente se encontra depois. A Lúcia não pode cair nessa armadilha de jeito nenhum. Sem perder mais um segundo, as duas seguem por caminhos diferentes, sem imaginar que estavam entrando justamente no jogo que Virgínia havia preparado e que, dali em diante, cada passo em falso poderia colocar não apenas Lúcia, mas também Vera em um enorme perigo. Depois de se separar de Salma, Ana Maria segue discretamente os passos de Sebastião pelas ruas de Barro Preto. Durante todo o percurso, ela toma cuidado para não ser vista. Sempre que o rapaz olha para trás, ela se esconde atrás de árvores, muros e carroças, convencida de que aquela carta escondia muito mais do que uma simples mensagem. Seu coração acelera quando percebe que Sebastião está caminhando justamente em direção à casa de Lúcia. Eu sabia, pensa Ana Maria, aflita. A Virgínia não mandaria esse rapaz até aqui sem segundas intenções. Espero que eu ainda chegue a tempo. Ela diminui ainda mais o passo e observa de longe quando Sebastião bate à porta da casa. Poucos segundos depois, Lúcia aparece sorridente para recebê-lo. Sebastião entrega o envelope. Tenta parecer tranquilo e diz apenas: pediram que eu trouxesse isso até você.
Disseram que é um assunto importante para o ateliê. Lúcia abre um largo sorriso. Muito obrigada, Sebastião. Vou dar uma olhada agora mesmo. Sem conseguir encará-la por muito tempo, o rapaz apenas faz um discreto aceno e vai embora, carregando um semblante de culpa. Ana Maria espera que ele dobre a esquina e, sem perder mais tempo, corre até a casa da amiga. Ela toca a campainha quase sem conseguir controlar a ansiedade. Lúcia abre a porta rapidamente e recebe Ana Maria com uma alegria que contrasta completamente com o desespero da visitante. Ana Maria, você chegou na hora certa. Acho que finalmente apareceu uma oportunidade para eu recuperar o prejuízo que tive no ateliê. Ela ergue o envelope com entusiasmo. Acabei de receber uma grande encomenda. Se tudo der certo, vai ser um recomeço para mim e para minha mãe. Ana Maria força um sorriso para não despertar desconfiança, mas seu olhar permanece fixo na carta. Que notícia boa! Posso dar uma olhadinha? Talvez eu conheça quem enviou. Sem imaginar qualquer perigo, Lúcia entrega o envelope. Claro, eu estava tão feliz que nem li direito todos os detalhes. Ana Maria abre a carta e, à medida que seus olhos percorrem as linhas, seu semblante muda completamente. O entusiasmo desaparece e dá lugar a uma expressão de preocupação. Ela levanta os olhos para Lúcia. Você percebeu isso aqui? Quem escreveu está pedindo que você compareça acompanhada da sua mãe. Lúcia pega a carta novamente. Tem razão. Eu nem tinha reparado nisso. Achei que fosse apenas uma reunião sobre a encomenda. Ela continua lendo. Bom, até faz sentido. A tia Teresa está viajando com o tio José para Biribiri. Se realmente fosse um serviço grande, eu teria que ir com a minha mãe mesmo. Ana Maria continua inquieta. Seu olhar desce até o endereço indicado na carta. Ela sente um frio percorrer a espinha. Espera um pouco. Esse endereço. Lúcia estranha a reação. O que foi? Ana Maria ergue lentamente a cabeça. Você sabe onde fica esse lugar? Não faço ideia. Nunca fui lá. Por quê? Ana Maria aperta a carta entre os dedos. Porque esse endereço é da antiga fábrica abandonada. Lúcia franze imediatamente o senho. Fábrica abandonada? Tem certeza? Tenho. Passei por lá várias vezes quando era criança. Aquele lugar está vazio há anos. A alegria de Lúcia desaparece completamente. Ela torna a olhar para a carta, agora muito mais desconfiada. Mas, por que alguém marcaria uma reunião de trabalho numa fábrica abandonada? Isso não faz sentido nenhum. Ana Maria tenta escolher cuidadosamente as palavras. Foi exatamente isso que eu pensei. Lúcia observa o nervosismo da amiga. Ana Maria, você está escondendo alguma coisa de mim, não está? A jovem abaixa os olhos. Ela lembra da promessa que fez para Salma de investigar antes de assustar Lúcia. Lúcia insiste. Desde que entrou aqui você está diferente. Primeiro apareceu ofegante, depois ficou assustada quando leu a carta. Agora descobriu esse endereço. Você sabe de alguma coisa? Ana Maria sente um nó na garganta. Por alguns segundos quase conta toda a verdade, mas acaba desistindo. Eu ainda não tenho certeza de nada. Não quero te preocupar à toa. Lúcia segura delicadamente seu braço. Você pode confiar em mim. Ana Maria respira fundo. Eu só quero te pedir uma coisa. Promete que não vai até esse encontro antes de eu voltar? Lúcia demonstra surpresa. Voltar de onde? Eu preciso encontrar a Salma. Acho que nós estamos prestes a descobrir quem enviou essa carta. Só, por favor, não vá encontrar esse homem antes de falar comigo outra vez. Lúcia arregala os olhos. Homem? Mas a carta nem fala que foi um homem quem escreveu. Como você sabe disso? Ana Maria percebe que falou mais do que devia. Sem conseguir responder, apenas dá um passo para trás. Depois eu explico. Agora eu preciso ir. Confia em mim. Ela sai praticamente correndo. Lúcia permanece parada na porta, completamente confusa. Olha novamente para a carta. Depois observa Ana Maria desaparecendo no fim da rua. Homem? Mas em nenhum momento essa carta diz quem marcou esse encontro. Ela respira fundo.
Está acontecendo alguma coisa que ninguém quer me contar. Antes de tomar qualquer decisão, preciso conversar com a minha mãe. Sem perder tempo, Lúcia entra novamente em casa procurando Vera. Enquanto isso, Ana Maria corre em direção ao Grêmio Recreativo. Seu único pensamento é encontrar Salma antes que fosse tarde demais. Assim que chega ao prédio, ela abre a porta às pressas e começa a chamar pela amiga. Salma, Salma, onde você está? Nenhuma resposta. O silêncio do lugar aumenta ainda mais sua angústia. Ela atravessa o corredor principal e continua chamando. Salma! Responde. De repente, um grito abafado ecoa vindo de uma das salas anexas. Ana Maria para imediatamente. Salma? É você? Ela corre na direção do barulho e encontra uma porta trancada. Ao olhar para a fechadura, percebe que a chave ainda estava do lado de fora. Sem pensar duas vezes, gira a chave e abre a porta. Assim que a porta se escancara, Salma sai rapidamente, visivelmente assustada. Graças a Deus. Achei que ninguém fosse me encontrar. Ana Maria segura os ombros da amiga. O que aconteceu? Cadê o Malungo? Salma ainda tenta recuperar o fôlego. Ele me viu observando o Grêmio. Não falou absolutamente nada. Apenas me empurrou para dentro desta sala, trancou a porta por fora e foi embora. Ana Maria sente o sangue gelar. Naquele instante, todas as peças começam a se encaixar. Ela aperta a mão da amiga e fala com urgência. Eu já sei para onde ele foi. A carta era uma armadilha. Eles estão levando a Lúcia e a Vera para a fábrica abandonada. Salma arregala os olhos. Meu Deus! Então ainda dá tempo de impedir isso? Ana Maria balança a cabeça, completamente desesperada. Sozinhas não. A gente precisa chamar ajuda imediatamente, porque, se o Malungo chegar primeiro naquele encontro, eu tenho medo do que pode acontecer com a Lúcia e com a Vera. Depois que Ana Maria sai às pressas, Lúcia permanece alguns instantes olhando para a carta. Quanto mais relê aquelas palavras, mais percebe que havia algo estranho naquela proposta. O entusiasmo que sentia pela suposta encomenda dá lugar à desconfiança. Sem perder tempo, ela procura Vera e entrega o envelope em suas mãos. Vera lê atentamente cada linha e logo percebe o nervosismo da filha. O que aconteceu, Lúcia? Você está diferente. Essa carta trouxe uma boa notícia ou um problema? Lúcia suspira antes de responder. Eu também não sei. No começo achei que fosse uma oportunidade para salvar o ateliê, mas depois que Ana Maria apareceu aqui, tudo mudou. Vera ergue os olhos. O que a Ana Maria disse? Lúcia balança a cabeça. Quase nada. E foi justamente isso que me deixou preocupada. Ela leu a carta, reconheceu o endereço e ficou desesperada. Disse apenas que eu não deveria encontrar um homem antes que ela voltasse. Depois saiu correndo sem me explicar mais nada. Vera franze a testa. Você acha que isso pode ser uma armadilha? Lúcia caminha pela sala, claramente inquieta. Eu não sei, mas tenho certeza de que a Ana Maria sabe de alguma coisa e tentou me proteger. Só não entendo por que resolveu esconder a verdade de mim. Vera demonstra preocupação. Talvez ela não tivesse certeza do que estava acontecendo e não quisesse te assustar. Lúcia cruza os braços. Ou talvez ela tenha descoberto algo grave demais. Vera segura a mão da filha. Então esqueça essa carta. Se existe qualquer risco, basta não aparecer nesse encontro. Lúcia permanece em silêncio por alguns segundos. Depois, encara a mãe com firmeza. Não, só existe um jeito de descobrir quem está por trás disso. Eu vou até esse encontro. Vera arregala os olhos. O quê? Você acabou de admitir que pode ser uma armadilha. Para que se arriscar desse jeito? Lúcia mantém a serenidade, porque eu nunca fugi de uma batalha, mas também nunca entrei em uma sem me preparar. Se alguém quer me atrair até lá, vai descobrir que eu não sou tão ingênua quanto imagina. Vera percebe a determinação da filha e respira fundo. Então eu vou com você. Não vou deixar que enfrente esse perigo sozinha. Lúcia sorri discretamente.
Era exatamente isso que eu esperava ouvir. Pouco tempo depois, já nas proximidades da antiga fábrica abandonada, Virgínia observa o enorme prédio tomado pelo mato e abre um sorriso de satisfação. Ao seu lado estão Sebastião e Malungo. A vilã consulta o relógio de pulso e fala com segurança. Está quase na hora. Se tudo saiu como planejado, elas devem estar chegando. Sebastião olha para todos os lados, visivelmente nervoso. E se a Lúcia desconfiou? E se resolveu chamar a polícia? Ou pior, e se nem aparecer? Malungo revira os olhos com evidente impaciência. Por que você trouxe esse sujeito? Ele treme mais que vara verde. Parece que vai desmaiar antes mesmo de começar. Sebastião responde incomodado. Eu só estou dizendo que esse plano pode dar errado. Malungo sorri com ironia. Quem tem medo não deveria ter aceitado participar. Antes que os dois continuem discutindo, Virgínia aponta para a estrada. Chega, olhem ali. Lúcia e Vera vieram sozinhas, exatamente como eu imaginei. Malungo sorri satisfeito. Ótimo, vocês esperem aqui. Eu mesmo vou buscá-las. Virgínia balança a cabeça negativamente. Nem pensar. Esperei muito por esse momento. Quero ver a expressão daquela infeliz quando descobrir que o passado finalmente a encontrou. Os três entram na fábrica. Assim que atravessa a porta principal, Sebastião sente um arrepio percorrer o corpo. O ambiente está escuro, tomado por ferrugem, poeira e máquinas abandonadas. Esse lugar me dá arrepios. Vamos embora enquanto ainda dá tempo. Virgínia lança um olhar impaciente. Fique quieto. Seu medo vai estragar tudo. Malungo segue sozinho por um dos corredores. Vou encontrá-las. Esperem meu sinal. Sebastião observa o homem desaparecer na escuridão. Eu tenho um péssimo pressentimento. Antes que Virgínia responda, um forte estrondo ecoa por toda a fábrica. O barulho é tão intenso que faz a poeira cair do teto. Sebastião leva um enorme susto. Meu Deus! O que foi isso? Virgínia sorri convencida. Relaxa. Ele encontrou a Lúcia. Mas, naquele mesmo instante, uma voz firme ecoa atrás deles. Engano seu, minha filha. Virgínia congela. Ela se vira lentamente e arregala os olhos ao encontrar Diógenes parado diante dela. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Diógenes a encara profundamente decepcionado. Eu é que faço essa pergunta. O que você está fazendo neste lugar? Virgínia tenta improvisar uma desculpa. Eu vi um homem estranho entrando aqui e achei melhor acompanhar. Ela interrompe a frase ao ver o delegado Fortunato surgir logo atrás de Diógenes segurando Malungo pelos braços. O criminoso tenta se soltar inutilmente. O delegado pergunta com ironia. Está falando desse homem aqui? Virgínia sente as pernas enfraquecerem. Sebastião recua um passo, completamente apavorado. Antes que qualquer um deles diga mais alguma coisa, Lúcia, Vera, Ana Maria e Salma deixam seus esconderijos. Virgínia fica completamente desnorteada. O que significa isso? Vocês armaram uma emboscada contra mim? Lúcia encara a rival sem esconder a indignação. Engraçado ouvir isso justamente de quem tentou me levar para uma armadilha. Se a Ana Maria não tivesse desconfiado das suas intenções, eu jamais descobriria o que você estava preparando. Malungo começa a se debater nos braços do delegado. Alica. Ela é a Alica. Essa mulher é a princesa de Batanga. Eu vim buscá-la, por ordem do rei Gendal. As palavras ecoam pelo galpão. Diógenes. Ana Maria e Salma ficam completamente sem reação. Quase ao mesmo tempo, os três perguntam: Princesa? Lúcia fecha os olhos por um instante. Depois respira fundo e decide que não havia mais motivo para esconder a verdade. Sim, meu verdadeiro nome é Alica Caimã. Eu nasci em Batanga e precisei fugir depois que Gendal tomou o poder à força. Eu nunca fui uma criminosa. Eu sobrevivi a um golpe e apenas lutei para continuar viva. Ana Maria leva a mão à boca. Salma olha para Vera sem conseguir acreditar. Virgínia, porém, sorri como se tivesse vencido.
Eu sabia. Sempre disse que essa mulher escondia alguma coisa. Está vendo, painho? Eu estava ajudando um país a encontrar uma fugitiva. Diógenes perde completamente a paciência. Chega, Virgínia. Eu li toda a documentação enviada por Nilo Peçanha. Alica e Niara são vítimas da tirania de Gendal. Você não quis fazer justiça. Você quis entregar 2 mulheres inocentes apenas para satisfazer o seu orgulho e a sua obsessão. Virgínia sente o sorriso desaparecer. Oh, o que o senhor quer dizer com isso? Diógenes respira fundo. Seus olhos ficam marejados. A partir de hoje, você deixa de ser minha filha. Não terá mais direito ao meu sobrenome, à minha casa e a absolutamente nada que me pertença. Virgínia empalidece. Sem forças para permanecer de pé, cai de joelhos. Enquanto tenta entender o que acabou de ouvir, vê Malungo sendo colocado na viatura e vários policiais cercando ela e Sebastião. Diógenes não consegue conter as lágrimas. Lúcia se aproxima e segura delicadamente suas mãos. O senhor não tem culpa pelas escolhas da Virgínia. Diógenes faz um leve aceno. Quanto ao seu segredo, ele continuará seguro. Vou conversar pessoalmente com o delegado Fortunato. Gendal jamais saberá onde você está. Ana Maria dá um passo à frente. Nós também nunca contaremos a ninguém. Salma concorda imediatamente. Esse segredo morre aqui. Vera abraça a filha emocionada. Lúcia fecha os olhos por alguns instantes. Pela primeira vez em muito tempo, sente que o passado deixou de ser uma ameaça imediata. Enquanto Malungo é levado preso e Virgínia vê todas as suas armações desmoronarem diante de seus olhos, Lúcia percebe que finalmente poderá continuar sua vida sem que o rei Gendal descubra seu paradeiro. O silêncio toma conta do quarto do hospital assim que a enfermeira termina os últimos procedimentos e sai para buscar novos medicamentos. Mirinho, que observava tudo do lado de fora com extrema atenção, espera apenas alguns segundos para ter certeza de que ninguém voltará. Então, olha discretamente para os 2 lados do corredor, certifica-se de que está completamente sozinho e fecha a porta com cuidado atrás de si. Tonho continua desacordado, respirando com dificuldade, completamente indefeso sobre a cama. O vilão caminha lentamente até a cabeceira, cruza os braços por alguns instantes e encara o rival com um sorriso carregado de desprezo. Olha só você, quem diria? O grande Tonho, que sempre teve todo mundo do lado, agora não consegue nem abrir os olhos para se defender. Mirinho balança a cabeça em tom de deboche, como se estivesse se divertindo com a situação. A Lúcia ainda acredita que você vai sair dessa cama. Coitada, ela não faz ideia de que o destino resolveu sorrir justamente para mim. Se aproximando da mesa onde está o frasco preparado por Onildo, o vilão observa cuidadosamente a medicação. Por um instante, chega a ouvir passos no corredor e prende a respiração. Quando percebe que alguém apenas passou em frente ao quarto, relaxa novamente. Um sorriso malicioso surge em seu rosto. Sem perder tempo, ele abre o frasco, despeja toda a solução na pia do banheiro do quarto e deixa que a última gota escorra pelo ralo. Em seguida, enche o recipiente com água, tomando o cuidado de deixá-lo exatamente na mesma quantidade em que estava antes. Depois de fechar o frasco, Mirinho o posiciona no mesmo lugar e admira o próprio trabalho. Perfeito. Ninguém vai desconfiar de absolutamente nada. Ele volta até a cama e observa Tonho por mais alguns segundos. Agora sim você saiu definitivamente do meu caminho. Aproveita essa viagem, porque dessa vez não tem passagem de volta. O vilão chega a dar uma leve risada, completamente convencido de que acabou de vencer a disputa pela atenção de Lúcia. Antes de sair, ainda ajeita o lençol do rival de forma irônica. Descansa bastante. Da próxima vez que todo mundo entrar aqui, vai ser só para se despedir de você. Mirinho abre a porta lentamente e retorna ao corredor como se nada tivesse acontecido. Na sala de espera, o clima é completamente diferente.
Caetana permanece de mãos unidas, rezando sem parar. Algumas lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ela tenta manter a esperança. Outros familiares conversam em voz baixa, apreensivos com o estado de Tonho. Mirinho entra exibindo um sorriso satisfeito, quase impossível de esconder. Ao perceber que algumas pessoas olham em sua direção, ele muda completamente a expressão, abaixa a cabeça e passa a fingir preocupação. Lúcia, porém, observa cada movimento do rapaz. Ela franze a testa. Há algo naquele comportamento que simplesmente não lhe parece natural. Enquanto todos permanecem concentrados na situação de Tonho, ela continua encarando Mirinho sem desviar o olhar. O vilão percebe que está sendo observado e força uma expressão de tristeza, chegando até a suspirar teatralmente. Lúcia não se convence. Ela caminha lentamente até ele. Mirinho disfarça o nervosismo cruzando os braços. Lúcia pergunta, sem rodeios: "Onde você estava esse tempo todo?" Por uma fração de segundo, Mirinho hesita. Logo em seguida, força um sorriso discreto. "Eu? Fui até o banheiro lavar o rosto. Esse clima aqui tá pesado demais." Lúcia continua olhando diretamente nos olhos dele. "Engraçado. Porque o banheiro fica para o outro lado." Mirinho sente o golpe, mas rapidamente tenta contornar a situação. Resolvi dar uma volta antes. Precisava respirar um pouco. Ela cruza os braços. "Você sempre inventa uma desculpa diferente quando está escondendo alguma coisa." O vilão sorri com sarcasmo. "Você anda prestando atenção demais em mim. Estou começando a achar que pensa mais em mim do que deveria." Lúcia revira os olhos, claramente incomodada. Não confunda desconfiança com interesse. "Eu só aprendi que, quando você aparece perto do Tonho, alguma coisa ruim costuma acontecer." Mirinho ergue as sobrancelhas, fingindo indignação. "Nossa, então agora eu virei responsável por tudo de ruim que acontece nessa fazenda?" Lúcia responde imediatamente. "Você vive dizendo que mudou, mas sempre aparece quando alguma tragédia acontece. Coincidência demais deixa de ser coincidência." Por alguns segundos, os dois permanecem se encarando. Mirinho sustenta um sorriso discreto, tentando esconder o incômodo por perceber que Lúcia continua desconfiando dele. Então, aproxima-se apenas o suficiente para falar em voz baixa. "Continua perdendo tempo comigo. Enquanto isso, talvez seja melhor aproveitar cada minuto ao lado do Tonho." Lúcia sente um arrepio percorrer seu corpo. O tom frio daquela frase faz seu coração acelerar. Ela encara Mirinho mais uma vez e responde com firmeza: "Pode fingir o quanto quiser. Meu pressentimento nunca falha, e ele está dizendo que você aprontou alguma coisa." Sem responder, Mirinho apenas abre um sorriso discreto, vira as costas e se afasta lentamente pelo corredor, deixando Lúcia ainda mais inquieta e convencida de que o vilão acabou de dar mais um passo em seu plano sombrio. As palavras enigmáticas de Mirinho continuam ecoando na cabeça de Lúcia. Quanto mais ela pensa no sorriso que ele tentava esconder e na maneira estranha como respondeu às suas perguntas, mais seu coração acelera. Um arrepio percorre seu corpo inteiro, como se estivesse recebendo um aviso de que alguma tragédia está prestes a acontecer. Sem conseguir ignorar aquele pressentimento, ela arregala os olhos de repente. Não, tem alguma coisa errada. Sem dar qualquer explicação às pessoas que estão na sala de espera, Lúcia sai praticamente correndo pelo corredor do hospital. Seu desespero chama a atenção de Caetana, que se levanta assustada. "Lúcia, o que aconteceu?" Mas a jovem nem sequer responde. Ela apenas acelera os passos, tomada pela angústia. Ao chegar ao quarto, abre a porta rapidamente e encontra Tonho exatamente como havia deixado. Desacordado, respirando lentamente, ela corre até a cama. Com as mãos trêmulas, toca a testa do namorado, observa sua respiração e verifica cuidadosamente o frasco da medicação. Depois de alguns segundos, respira um pouco mais aliviada. "Você continua aqui.
Mesmo assim, seu semblante permanece preocupado. Ela acaricia delicadamente o rosto de Tonho. Desculpa esse susto. Eu sei que parece loucura, mas alguma coisa me trouxe correndo até você. Nesse instante, uma voz surge atrás dela. Está procurando alguma coisa? Lúcia se assusta e se vira imediatamente. Mirinho está parado na porta, apoiado no batente, observando toda a cena com um sorriso discreto, quase provocador. Ela fecha completamente a expressão. O que você está fazendo aqui? O vilão ergue as sobrancelhas, fingindo surpresa. Esse quarto é propriedade sua agora? Achei que o hospital fosse um lugar público. Lúcia continua encarando cada movimento dele. Você ainda não respondeu minha pergunta. Mirinho entra alguns passos no quarto. Na verdade, eu é que queria entender uma coisa. Por que você entrou aqui tão desesperada? Está achando que eu faria alguma coisa contra o Tonho? Lúcia não desvia os olhos. Você quer mesmo que eu responda? Mirinho abre um sorriso debochado. Pode responder. Estou curioso. Ela cruza os braços. Porque essa não seria a primeira vez que você tenta prejudicar o Tonho. O sorriso do vilão diminui. Lúcia continua. Ou você acha que eu esqueci daquele acidente com o cavalo? Até hoje ninguém conseguiu me convencer de que aquilo foi apenas uma coincidência. Mirinho solta uma risada irônica. Você realmente gosta de viver presa ao passado. Ele balança a cabeça com falsa tranquilidade. Já faz tanto tempo. Acho que está na hora de amadurecer e deixar certas histórias para trás. Lúcia rebate imediatamente. Quem faz o mal costuma pedir para os outros esquecerem. Quem sofreu nunca esquece. Por um instante, Mirinho perde o sorriso. Logo em seguida, recupera a postura dissimulada. Você cria monstros na própria cabeça. Lúcia dá um passo na direção dele. E talvez você esteja acostumado demais a manipular as pessoas. Só que comigo isso não funciona. O vilão resolve diminuir ainda mais a distância entre eles. Ele sorri de maneira provocadora. Você fala tanto de mim. Presta atenção em tudo o que eu faço. Até parece que eu nunca saio da sua cabeça. Lúcia imediatamente recua um passo. O desconforto em seu rosto é evidente. Não chega mais perto. Mirinho apenas para porque percebe a firmeza no olhar dela. Está com medo de mim? Ela responde sem hesitar. Não. Estou tentando proteger quem eu amo. O vilão sorri de canto. Então esse seu famoso sexto sentido voltou a funcionar? Lúcia respira fundo. Um novo arrepio percorre seu corpo. Ela olha rapidamente para Tonho e depois volta a encarar Mirinho. Pode debochar o quanto quiser. Mas toda vez que esse pressentimento aparece, alguma coisa ruim acontece. Mirinho bate palmas lentamente, em tom de sarcasmo. Impressionante. Daqui a pouco você vai querer abrir um consultório de vidência. Lúcia ignora a provocação. Meu sexto sentido nunca falhou comigo. E ele está gritando que você aprontou alguma coisa. O vilão finge indignação. Leva uma das mãos ao peito. Eu? Você realmente acha que eu seria capaz de machucar alguém? Ela responde olhando diretamente nos olhos dele. Capaz? Você já provou várias vezes que é. Os dois permanecem em silêncio durante alguns segundos. A tensão toma conta do quarto. Então Mirinho abre um sorriso frio, daqueles que escondem segundas intenções. Tudo bem. Vou respeitar seu pedido e manter distância. Ele faz uma pequena pausa antes de continuar. Mas, se acontecer o pior, e o Tonho não resistir, saiba que eu estarei por perto para enxugar suas lágrimas. Quem sabe esse não seja o momento em que você finalmente percebe que escolheu o homem errado. Lúcia sente o estômago revirar. As palavras do vilão soam muito mais como uma ameaça do que como um simples comentário. Ela tenta responder, mas um nó se forma em sua garganta. Sua respiração fica pesada. Mirinho percebe o impacto daquelas palavras e sorri, satisfeito consigo mesmo. Sem dizer mais nada, vira as costas e deixa o quarto lentamente, completamente convencido de que conseguiu abalar Lúcia. Assim que a porta se fecha,
Ela permanece imóvel por alguns segundos. As lágrimas começam a encher seus olhos. Ela volta a se aproximar da cama, segura delicadamente a mão de Tonho e acaricia seus dedos. Você ouviu isso, meu amor? Me diz que eu não estou ficando maluca. Ela sorri de forma triste. Cada palavra daquele homem parece escondida atrás de outra. É como se ele soubesse de alguma coisa que nós ainda não descobrimos. Lúcia aperta a mão de Tonho com carinho. Eu prometo que ninguém vai fazer mal a você. Enquanto eu estiver aqui, vou proteger você de qualquer pessoa, principalmente do Mirinho. Tonho continua desacordado e não consegue responder. Mesmo assim, sua simples presença ao lado dele fortalece Lúcia, que transforma sua preocupação em determinação. Sem imaginar que seu pressentimento está certo, ela decide permanecer ao lado do namorado, convencida de que a verdadeira batalha contra Mirinho está apenas começando. Algum tempo depois de deixar o hospital, Mirinho retorna para a fazenda, tentando manter a mesma postura tranquila de sempre. Por fora, ele faz questão de demonstrar serenidade, cumprimentando alguns empregados e caminhando sem qualquer sinal de nervosismo. Mas por dentro, a sensação de vitória é inevitável. Convencido de que ninguém percebeu sua passagem pelo quarto de Tonho, ele acredita que seu plano foi executado com perfeição e que em poucas horas toda a família estará chorando a morte do rival. O que ele não imagina é que existe alguém observando cada um de seus movimentos. Do outro lado do jardim, Virgínia permanece parada, acompanhando sua chegada desde o momento em que ele atravessa o portão da fazenda. A jovem estranha o horário. Repara na tentativa do noivo de esconder um sorriso e percebe que ele evita encará-la diretamente. Quanto mais o observa, mais cresce a certeza de que Mirinho está escondendo alguma coisa. Sem perder tempo, ela caminha em sua direção e bloqueia sua passagem. Mirinho é obrigado a parar. Ao notar a expressão séria da noiva, ele força um sorriso discreto, tentando parecer tranquilo. Que foi? Você está me olhando desse jeito por quê? Virgínia não responde imediatamente. Ela continua encarando o rosto dele como se esperasse que o próprio Mirinho resolvesse confessar alguma coisa. O silêncio entre os dois dura alguns segundos e deixa o vilão claramente desconfortável. Só então ela quebra o silêncio. Eu quero saber onde você estava. Mirinho tenta rir da situação, fingindo que a pergunta não passa de uma crise de ciúmes. Desde quando eu tenho que prestar contas de todos os lugares onde eu vou? Virgínia mantém a postura firme. Ela cruza os braços e continua observando cada reação dele. Engraçado. Você respondeu uma pergunta que eu nem fiz. Eu só perguntei onde você estava. Percebendo que caiu na própria armadilha, Mirinho desvia o olhar por alguns instantes, procurando uma desculpa convincente. Fui resolver umas coisas da fazenda, nada demais. Antes mesmo que ele termine de falar, Virgínia ergue a mão, impedindo que continue. Um sorriso debochado surge em seu rosto. Ela balança a cabeça negativamente e solta uma pequena risada, deixando claro que não acredita em absolutamente nada. Pode parar por aí. Eu só queria descobrir se você ainda teria coragem de mentir olhando dentro dos meus olhos. Mirinho fecha o semblante. Do que você está falando? Ela dá mais um passo em sua direção. Eu sei muito bem onde você esteve. Você foi até o hospital. Durante alguns segundos, Mirinho permanece completamente imóvel. Seu silêncio acaba funcionando como uma confissão. Percebendo que não conseguirá negar por muito mais tempo, ele solta um suspiro de irritação e resolve admitir apenas parte da verdade. Com um tom aparentemente tranquilo, responde: Tá certo, eu fui. Resolvi visitar o Tonho. Assim que escuta aquela justificativa, Virgínia não consegue conter uma gargalhada carregada de sarcasmo. Ela leva a mão à testa, como se tivesse acabado de ouvir a desculpa mais absurda do mundo. Depois volta a encará-lo, com ironia. Visitar o Tonho? Pelo amor de Deus, Mirinho! Você acha mesmo que eu vou acreditar numa história dessas? Logo você, que sempre fez questão de dizer que não suportava olhar para a cara dele?
Mirinho tenta sustentar a mentira. As pessoas mudam. Virgínia sorri com desdém. Mudam? Você passou meses alimentando ódio por aquele rapaz. Quantas vezes eu ouvi você dizer que o Tonho era o maior problema da sua vida? Quantas vezes vi você comemorando quando alguma coisa dava errado para ele? Mirinho começa a perder a paciência. Pera lá. Eu nunca falei que queria ver o Tonho morto. Virgínia imediatamente rebate. Ela nem permite que ele termine o raciocínio. Nem precisava falar com essas palavras. Eu conheço você melhor do que imagina. Você nunca precisou dizer que queria ver o Tonho dentro de um caixão. Bastava olhar para sua cara toda vez que ele aparecia perto da Lúcia. Ao ouvir o nome da jovem, Mirinho revira os olhos de maneira impaciente. Ele faz questão de demonstrar desprezo pela acusação. Lá vem você inventar essa história outra vez. Parece que ficou obcecada por essa ideia. Virgínia continua firme. Obcecada não, atenta. Porque qualquer pessoa percebe que você nunca aceitou perder a Lúcia. Mirinho responde imediatamente. Eu não quero saber da Lúcia. Ela cruza novamente os braços e sorri de forma provocadora. Você acabou de mentir pela segunda vez. Aquela insistência começa a incomodar profundamente o vilão. Ele respira fundo, aperta os punhos e, pela primeira vez, deixa escapar parte de sua verdadeira personalidade. Seu olhar endurece completamente. Quer saber? Você está tão interessada na minha vida que eu vou acabar com essa curiosidade de uma vez. Virgínia permanece em silêncio. Mirinho continua, falando em um tom frio que chega a assustá-la. Eu realmente fui ao hospital, mas não foi para ver a Lúcia. Ele faz uma breve pausa antes de completar. Eu fui garantir que o Tonho não melhorasse. As palavras caem como uma bomba. O sorriso desaparece completamente do rosto de Virgínia. Ela sente um frio percorrer todo o corpo. Sem acreditar no que acabou de ouvir, pergunta quase sussurrando. O que você quis dizer com isso? Mirinho responde com uma tranquilidade assustadora. Exatamente o que você entendeu. Virgínia insiste. Mirinho, o que foi que você fez? O vilão simplesmente dá de ombros, como se estivesse comentando algo sem importância. Depois, abre um sorriso discreto. Troquei toda a medicação dele por água. Por alguns segundos, Virgínia perde completamente a reação. Ela leva as duas mãos até a boca, dá alguns passos para trás e encara o noivo como se estivesse diante de um estranho. Você ficou completamente louco? Mirinho demonstra total indiferença. Louco seria deixar aquele sujeito sobreviver. Virgínia balança a cabeça várias vezes, completamente chocada. Você tem noção do tamanho da barbaridade que acabou de cometer? O vilão mantém o mesmo sorriso frio. Tenho. E faria de novo se fosse preciso. A jovem começa a andar de um lado para o outro, visivelmente nervosa. Ela passa as mãos pelos cabelos e tenta organizar os pensamentos. Depois encara Mirinho novamente. Se alguém descobrir isso, você vai ser preso. Antes mesmo que ela termine a frase, Mirinho a interrompe com uma gargalhada cheia de arrogância. Preso? Por quê? Ninguém me viu entrando naquele quarto. Ninguém sabe que eu estive lá. Foi tudo calculado. Virgínia continua completamente abalada. Eu sabia que você era capaz de muita coisa, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Mirinho sorri de maneira cínica. Engraçado ouvir esse discurso justamente de você? Ela franze a testa. Como assim? O vilão aproveita para inverter a situação. Agora resolveu virar exemplo de honestidade? Quantas armações você já fez? Quantas mentiras já contou? Virgínia responde sem hesitar. Eu nunca disse que sou uma santa. Já errei muito, sim. Mas existe um limite entre manipular uma situação e tentar tirar a vida de alguém. Eu nunca coloquei a saúde de uma pessoa em risco. O que eu fiz não chega nem perto do que você acabou de confessar. Mirinho deixa o sorriso desaparecer. Seu olhar fica frio e ameaçador. Ele diminui a distância entre os dois, fazendo Virgínia sentir um certo desconforto. Falando baixo, mas com firmeza,
Ele faz um aviso que soa como uma ameaça. Então faça um favor para nós dois. Feche essa boca e esqueça tudo o que acabou de ouvir. Virgínia permanece imóvel. Mirinho continua. E aproveita para parar de repetir que eu fiz isso para chamar a atenção da Lúcia. Agora você sabe muito bem que não fui atrás dela. Eu fui apenas terminar um serviço que precisava ser feito. Virgínia permanece olhando para o noivo por vários segundos. Apesar do choque ao descobrir até onde Mirinho é capaz de chegar, uma pequena parte dela sente um inesperado alívio ao perceber que estava completamente enganada sobre a suposta obsessão dele por Lúcia. Ainda assim, esse alívio dura muito pouco. O medo passa a falar mais alto. Pela primeira vez, ela entende que está dividindo a vida com um homem frio, calculista e capaz de cometer um crime sem demonstrar o menor remorso, uma descoberta que muda completamente a maneira como ela passa a enxergar Mirinho dali em diante. O tempo parece se arrastar dentro do quarto do hospital. Depois da saída de Mirinho, Lúcia permanece ao lado de Tonho como uma sentinela silenciosa, observando cada pequeno movimento do rapaz, como se qualquer mudança pudesse indicar melhora ou piora. O som constante dos aparelhos médicos cria um clima ainda mais pesado, enquanto a jovem tenta se manter firme, mesmo sentindo o coração apertado pela incerteza. Em determinado momento, porém, algo chama sua atenção. Tonho se mexe de forma sutil sob o lençol, como se estivesse incomodado com a temperatura do próprio corpo. Ele treme levemente, o que faz Lúcia se levantar imediatamente, preocupada. Ela ajeita o cobertor sobre ele com cuidado, tentando protegê-lo, mas, ao encostar a mão em sua testa, seu rosto muda completamente. O choque é imediato. Ela recua um passo, assustada com a intensidade do calor. Mama, ele está ardendo em febre. A voz de Lúcia sai embargada, tomada pelo desespero. Sem perder tempo, ela corre para fora do quarto chamando por ajuda, enquanto o clima no corredor rapidamente se transforma em tensão. Minutos depois, Onildo chega acompanhado de uma enfermeira e inicia uma nova avaliação no paciente. O médico franze a testa ao analisar os sinais vitais, percebendo claramente que o estado de Tonho piorou desde a última medicação. Logo em seguida, Caetana entra no quarto apressada, percebendo o clima de preocupação no ar. Ao ver o filho naquele estado, ela leva a mão à boca, tentando conter o desespero. Com a voz trêmula, ela questiona: "O que aconteceu, doutor? Ele não tinha começado a melhorar com o tratamento?" Onildo respira fundo antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras para não alarmar ainda mais a família, embora a gravidade da situação seja evidente em seu olhar. Era o esperado que houvesse uma melhora inicial, mas cada organismo reage de uma forma diferente. Às vezes, o quadro pode oscilar antes de estabilizar. Lúcia, que não desgruda os olhos de Tonho, se vira rapidamente para o médico, com lágrimas já se formando em seus olhos. Mas isso não é resposta. O que a gente pode fazer agora? Ele não pode piorar assim do nada. Onildo mantém a postura profissional, embora também demonstre preocupação crescente. Nós vamos precisar agir com mais intensidade. Vou dobrar a dose da medicação. Neste momento, é a única alternativa que temos. As palavras não trazem conforto algum. Pelo contrário, aumentam ainda mais a ansiedade no ambiente. Horas se passam em um ritmo angustiante. O quarto permanece em silêncio, quebrado apenas pelo som dos aparelhos e pelas orações baixas de Caetana, que não se afasta um minuto sequer da cama do filho. Lúcia, ao seu lado, segura a mão de Tonho com força, como se pudesse impedir que ele escapasse apenas com aquele gesto. Em alguns momentos, as duas mulheres se encaram em silêncio, compartilhando a mesma dor e a mesma impotência diante da situação. Mais tarde, Onildo retorna ao quarto com o semblante ainda mais carregado. Ele observa o paciente por alguns segundos antes de falar, como se estivesse reunindo coragem para dar uma notícia difícil.
Eu vou precisar me ausentar por um breve momento. Tenho um compromisso urgente em Barro Preto, mas volto assim que possível. Lúcia imediatamente reage, sem tirar os olhos de Tonho. Ela se levanta e encara o médico com uma mistura de medo e desconfiança. Doutor, quais são suas expectativas reais sobre o estado dele? A pergunta pesa no ambiente. Caetana também encara Onildo, esperando uma resposta sincera, ainda que dolorosa. O médico respira fundo, percebendo que não há mais espaço para suavizar a verdade. Ele baixa levemente o olhar antes de responder. Eu não vou esconder de vocês. Já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até aqui. Ele faz uma pausa, e o silêncio no quarto se torna sufocante. Infelizmente, as chances de recuperação são mínimas neste momento. A frase atinge Lúcia como um golpe direto. Seus olhos se enchem de lágrimas imediatamente, e ela recua um passo, como se tivesse perdido o equilíbrio emocional. Sem conseguir se controlar, ela volta para o lado de Tonho e encosta a cabeça próxima ao peito dele, tentando abafar o próprio choro enquanto segura sua mão com ainda mais força. Caetana, devastada, permanece alguns segundos em silêncio absoluto, olhando para o filho como se tentasse encontrar alguma resposta naquele rosto inconsciente. Aos poucos, a dor se transforma em desespero e ela finalmente se aproxima de Onildo novamente. Com a voz embargada, ela faz um pedido quase desesperado. Doutor, por favor, traga o padre Viriato. Onildo a encara, surpreso por um instante. Caetana continua, agora com os olhos marejados e a voz firme apesar da emoção. Se a medicina já fez tudo o que podia e não conseguiu trazer melhora, então agora só nos resta a fé. O médico hesita por alguns segundos, olhando novamente para Tonho, como se também estivesse tentando aceitar os limites da própria ciência diante daquela situação crítica. Por fim, ele assente com a cabeça. Está certo. Eu vou providenciar isso imediatamente. Enquanto Onildo se prepara para sair, o clima no quarto permanece pesado, como se cada pessoa ali estivesse presa entre a esperança e o desespero, sem saber qual dos dois sentimentos ainda pode sobreviver àquela batalha pela vida de Tonho. 1 hora depois da decisão de recorrer à fé, o clima no hospital parece ainda mais pesado. O corredor já não tem o mesmo fluxo de pessoas, como se o próprio ambiente estivesse sendo dominado por uma espécie de silêncio respeitoso, quase fúnebre. Dentro do quarto, Lúcia permanece ao lado de Tonho, segurando sua mão com firmeza, enquanto Caetana observa o filho com os olhos inchados de tanto chorar. Onildo, mesmo tentando manter a postura profissional, demonstra visivelmente o cansaço emocional diante da gravidade do caso. É nesse momento que a porta se abre lentamente. Padre Viriato entra com uma expressão séria, carregando consigo um pequeno estojo religioso. Sua presença imediatamente muda a atmosfera do quarto, trazendo uma mistura de esperança e apreensão. Lúcia se afasta levemente da cama, seguida por Caetana, como se automaticamente reconhecessem que aquele momento exigia respeito e silêncio. O padre observa Tonho por alguns segundos, como se estivesse medindo a gravidade da situação com o próprio olhar. Em seguida, respira fundo e fala com serenidade, mas com um peso evidente na voz. O doutor Onildo me procurou e me explicou a situação do Tonho. Diante da gravidade do quadro, eu trouxe comigo o óleo sagrado para a extrema unção. As palavras caem como uma sentença dentro do quarto. Caetana fecha os olhos por um instante, enquanto Lúcia leva a mão à boca, tentando conter o choro. Onildo abaixa o olhar, em respeito ao momento, sem interferir. Com movimentos lentos e solenes, o padre se aproxima da cama. Ele abre o estojo, retira o óleo e começa a fazer o sinal da cruz sobre a testa de Tonho, enquanto inicia uma oração em voz baixa, quase sussurrada. Cada palavra parece preencher o ambiente com uma sensação de despedida inevitável. Que Deus receba este filho em sua misericórdia
e lhe conceda paz. Enquanto a oração continua, Lúcia aperta ainda mais a mão de Tonho, como se pudesse impedir que ele se fosse apenas pelo toque. Caetana fecha os olhos e começa a rezar em silêncio, enquanto Onildo observa tudo com um olhar misto de compaixão e impotência. Mas, de repente, algo inesperado interrompe completamente aquele momento de resignação. O corpo de Tonho se move levemente. Primeiro um pequeno espasmo, depois um movimento mais evidente no peito, emitindo sons mais constantes. Em poucos segundos, Tonho mexe os dedos, depois o braço, até que finalmente abre os olhos de forma lenta e confusa. O silêncio se quebra imediatamente. Lúcia arregala os olhos, sem acreditar no que está vendo. Caetana leva as duas mãos ao rosto, completamente em choque. A emoção toma conta do ambiente de forma avassaladora. Até mesmo o padre Viriato interrompe sua oração, afastando ligeiramente a mão de Tonho enquanto o observa com espanto. Por alguns segundos, ele parece não encontrar palavras, apenas encara o paciente como se estivesse diante de algo inexplicável. Lúcia não consegue se conter. Tomada por um impulso de alívio e emoção, ela se aproxima rapidamente da cama e abraça Tonho com força, como se precisasse ter certeza de que ele realmente está ali. Meu amor, você está me ouvindo? Você voltou! Você voltou para mim! Tonho ainda está fraco, respirando com dificuldade, mas seus olhos acompanham Lúcia com certa consciência, o que aumenta ainda mais a emoção no quarto. Onildo rapidamente retoma o controle da situação. Ele respira fundo, visivelmente surpreso, mas tenta manter a racionalidade médica. Isso é um avanço significativo, muito maior do que qualquer resposta que tivemos até agora. Ele se vira para os demais, ainda processando o que está acontecendo. Se continuarmos com o tratamento e mantivermos a estabilização dele, existe uma chance real de recuperação. Enquanto ele fala, um movimento brusco acontece na mesa ao lado da cama. O frasco da medicação, que estava parcialmente aberto, escorrega e cai no chão, se espatifando em vários pedaços de vidro. O som do impacto ecoa pelo quarto, fazendo Padre Viriato recuar assustado. Caetana se afasta imediatamente, em choque. E agora? Sem o medicamento, como ele vai continuar o tratamento? Onildo se abaixa rapidamente para verificar os cacos espalhados, tentando avaliar o prejuízo. Ele respira fundo e tenta acalmar o ambiente. Calma, nós temos outros frascos. Isso não compromete o tratamento. Mas, ao se aproximar ainda mais do chão, algo chama sua atenção. Ele franze a testa, confuso. Espera. Essa coloração está diferente. Lúcia imediatamente se aproxima, ainda abalada com o momento anterior. Como assim diferente? Onildo, desconfiado, passa o dedo no líquido que se espalhou no chão entre os cacos de vidro. Por um instante, hesita, como se não quisesse acreditar no que está percebendo. Em seguida, leva o dedo à boca. O silêncio no quarto se torna absoluto. Todos observam a reação dele com expectativa crescente. O rosto de Onildo muda completamente. A expressão de surpresa dá lugar a uma preocupação imediata. Isso aqui é água. O choque toma conta do ambiente. Caetana dá um passo para trás, completamente sem reação, enquanto Lúcia arregala os olhos em desespero. Como assim água? Vocês estão me dizendo que estavam tratando meu filho com água? A pergunta ecoa pelo quarto como uma acusação direta, deixando todos em silêncio por alguns segundos. Tonho, ainda fraco, solta um leve suspiro, mas ninguém consegue desviar a atenção do que acabou de ser revelado. Onildo, percebendo que aquele não é o momento adequado para continuar a discussão dentro do quarto, levanta-se rapidamente e toma uma decisão imediata, tentando evitar que o estado emocional de Tonho seja ainda mais afetado. Vamos sair daqui e conversar lá fora. Não vamos deixar ele nervoso neste momento. Lúcia encara o médico com os olhos cheios de lágrimas,
enquanto Caetana ainda tenta processar o choque da descoberta. O clima no quarto muda completamente mais uma vez agora. Não é mais apenas esperança ou desespero, mas a suspeita crescente de que algo muito grave pode ter acontecido bem debaixo dos olhos de todos. Assim que deixam o quarto de Tonho, o clima no corredor do hospital muda completamente. O silêncio, antes carregado de esperança e oração, agora dá lugar a uma tensão pesada, quase sufocante. Onildo toma a dianteira, ainda tentando manter a postura racional de médico, enquanto organiza mentalmente o que acabou de presenciar. Ele respira fundo, como alguém que precisa separar emoção de lógica antes de falar. Depois de alguns segundos, ele se posiciona diante de Lúcia e Caetana, tentando dar uma explicação técnica para o que aconteceu. Eu preciso ser honesto com vocês. Todo o procedimento inicial foi realizado corretamente. A medicação foi preparada da forma adequada e administrada como deveria. Ele faz uma pausa breve, escolhendo as palavras com cautela. Não há, até agora, nenhum erro médico que explique a piora repentina do estado do Tonho. Aquela frase, ao invés de acalmar, apenas aumenta ainda mais o desespero de Lúcia. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas não de fraqueza, e sim de raiva. A jovem fecha os punhos, respira fundo e dá um passo à frente, como se finalmente tudo fizesse sentido em sua mente. Com a voz carregada de indignação, ela dispara. Foi o Mirinho. A afirmação ecoa pelo corredor como uma sentença. Caetana imediatamente se vira para ela, completamente chocada, sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir. O quê? Você tem certeza do que está dizendo, Lúcia? Lúcia levanta o olhar, agora tomada por uma convicção quase feroz. As lembranças do comportamento do vilão, do sorriso dissimulado, das palavras frias e do pressentimento constante voltam com força. Ela dá mais um passo à frente, como se estivesse reunindo todas as provas que já carregava dentro de si. Eu vi ele saindo daquele corredor. Eu vi o jeito que ele sorria, como se tivesse certeza de alguma coisa. Ela engole em seco, mas não recua. E não foi só isso. Eu confrontei ele. Olhei no olho daquele homem e ele não negou nada. Pelo contrário, Lúcia aperta os olhos, lembrando com revolta. Ele ainda teve a coragem de dizer que, se algo acontecesse com o Tonho, ele estaria pronto para me consolar, como se tudo já estivesse planejado desde o começo. O impacto da revelação faz Caetana dar um passo para trás, levando a mão à boca em choque absoluto. Por alguns segundos, ela parece não conseguir respirar direito, até que a dor se transforma em explosão. Eu vou acabar com esse homem. A voz de Caetana ecoa pelo corredor, atraindo olhares de alguns funcionários do hospital. A mulher está fora de si, tremendo de raiva e desespero. Denunciar não vai ser suficiente. Isso não é só crueldade, isso é crime. Como esse desgraçado teve coragem de encostar no meu filho? Ela tenta avançar, como se fosse sair imediatamente para confrontar Mirinho, mas é impedida por uma figura firme que entra em sua frente. Padre Viriato ergue as mãos, tentando conter o impulso de vingança. Espere, minha filha. Não podemos agir dessa forma no impulso. Não devemos colocar a carroça na frente dos bois. Caetana o encara, com os olhos vermelhos e cheios de dor. O senhor não entende, padre. Um filho é tudo para uma mãe. Eu não vou esperar prova nenhuma enquanto esse homem continua solto. Viriato mantém a calma, embora sua voz também carregue preocupação. Eu entendo sua dor, mas se vocês confrontarem o Mirinho agora, sem provas concretas, ele pode simplesmente negar tudo e ainda virar essa situação contra vocês. Nesse momento, Onildo intervém, concordando com o padre, mas de forma mais técnica. Ele tem razão. Precisamos pensar com estratégia. Não basta acusar. Precisamos de evidências, testemunhas, qualquer coisa que sustente isso diante de uma denúncia formal. O corredor volta a ficar em silêncio por alguns instantes. A raiva continua ali, viva, mas agora dividida com a necessidade de pensar racionalmente. Lúcia, porém,
não consegue aceitar apenas esperar. Ela começa a andar lentamente até a porta do quarto de Tonho, ainda em choque com tudo o que está acontecendo. O olhar dela muda de dor para determinação. É como se uma nova ideia começasse a se formar dentro de sua mente. De repente ela para, se vira lentamente para os demais e os interrompe com firmeza. Eu acho que já sei o que a gente precisa fazer. Todos a observam imediatamente. Caetana seca as lágrimas, tentando focar na jovem. Onildo franze a testa, curioso. Padre Viriato aguarda em silêncio. Lúcia respira fundo, como se cada palavra agora fosse decisiva. Existe apenas uma pessoa que pode confirmar tudo o que aconteceu e provar sem sombra de dúvida o que o Mirinho fez dentro daquele hospital. O silêncio se intensifica ainda mais. Caetana pergunta, quase sem voz. Quem? Lúcia levanta o olhar com firmeza, agora completamente decidida. E, ao explicar seu plano, a tensão no corredor se transforma em uma nova esperança ainda frágil, ainda perigosa, mas suficiente para unir os três contra o mesmo inimigo. Onildo e Padre Viriato trocam um olhar de entendimento, e aos poucos, mesmo com dúvidas e medo, todos acabam concordando com o plano de Lúcia, conscientes de que aquela pode ser a única chance de revelar a verdade sobre Mirinho antes que ele consiga destruir qualquer prova do que fez. O tempo parece ter passado em ritmo acelerado depois da grave revelação no hospital. Ainda sob o impacto das acusações feitas por Lúcia e da descoberta de que o tratamento de Tonho foi sabotado, Onildo toma a decisão de ir pessoalmente até a fazenda de Casemiro para comunicar o estado do paciente. O clima no trajeto é pesado, como se cada pensamento já antecipasse uma notícia difícil. Ao chegar, ele encontra Casemiro no escritório, cercado por papéis e assuntos da fazenda que tentam mascarar sua preocupação constante com o afilhado. Assim que vê o médico, o coronel se levanta imediatamente, já percebendo que algo não está bem. Com um tom apreensivo, ele pergunta: "E então, doutor, como está o Tonho? Eu pensei em ir ao hospital, mas acabei preso aqui com esses problemas da fazenda." Onildo hesita por um instante. Ele sabe que a resposta não será fácil, mas também entende que não há mais espaço para suavizar a realidade. O médico respira fundo, ajusta a postura e responde com seriedade. O estado dele é extremamente delicado. Infelizmente, neste momento, não existem mais perspectivas concretas de melhora. Casemiro leva alguns segundos para processar a informação. O olhar dele muda imediatamente, como se algo tivesse sido arrancado de dentro. A voz sai mais baixa, quase sem força. "Então, não há mais nada a fazer?" Onildo baixa o olhar antes de continuar. "Agora, o que nos resta é aguardar a resposta do organismo dele. Qualquer evolução será muito lenta e incerta." A notícia pesa no ambiente como uma sentença silenciosa. Enquanto Casemiro tenta manter a compostura, Mirinho, que estava presente em um canto da sala, escuta tudo com um sorriso discreto no canto dos lábios. Ele disfarça rapidamente, fingindo preocupação, mas por dentro mal consegue esconder a satisfação. O fato de Tonho estar entre a vida e a morte parece reforçar ainda mais sua sensação de vitória pessoal. Horas depois, a fazenda começa a receber convidados para um jantar que já estava planejado há dias. Fortunato, Diógenes e suas respectivas famílias chegam, sem imaginar a tensão que domina o ambiente. O clima inicialmente festivo logo se desfaz ao perceberem o semblante abatido de Casemiro. O coronel tenta manter a educação, mas sua voz entrega o peso emocional. "Eu confesso que até tinha esquecido desse jantar. Diante de tudo o que está acontecendo com o Tonho, talvez seja melhor cancelarmos." Antes que ele consiga encerrar a frase, Mirinho intervém com uma naturalidade ensaiada, tentando transformar o momento em algo mais leve. "Que isso, papai? Com tanta gente aqui em casa, pelo menos o senhor não fica preso só nesse pensamento. Às vezes, distrair um pouco ajuda mais do que se fechar nisso tudo."
Casemiro olha para o filho com um certo incômodo, como se não gostasse do tom da fala, mas antes que responda, Diógenes toma a palavra, tentando manter a harmonia. O rapaz tem razão. Estamos aqui também para dar apoio nesse momento difícil. Sem muita alternativa, Casemiro acaba cedendo. O jantar é mantido, ainda que claramente marcado por um clima pesado e desconfortável. Todos se acomodam à mesa. O ambiente, que deveria ser de confraternização, se torna uma mistura de tensão e formalidade forçada. Mirinho, ao contrário dos demais, parece completamente à vontade. Ele ri, faz comentários desnecessários e chega a interagir de forma exageradamente descontraída com Virgínia, o que causa desconforto evidente nos convidados. Alguns trocam olhares de reprovação, incomodados com a falta de sensibilidade diante da situação de Tonho. Em determinado momento, Mirinho, já incomodado com os olhares de julgamento, revira os olhos e solta em tom de deboche. Sinceramente, pelo jeito que vocês estão falando, parece até que eu sou o culpado por tudo o que está acontecendo com o Tonho. O silêncio se instala de forma imediata. Todos se entreolham, sem saber como reagir à provocação, até que, de repente, uma voz firme corta o ambiente como um choque. Mas você é o culpado. O impacto é imediato. Mirinho congela. A taça que ele segurava fica suspensa no ar por um segundo antes de ele lentamente virar o rosto em direção à origem da voz. O mundo parece parar ao seu redor. E então ele vê Tonho, de pé na entrada da sala, ainda fraco, mas consciente. O choque é tão grande que Mirinho perde completamente o equilíbrio emocional e recua instintivamente, derrubando a cadeira com um barulho seco que ecoa pela casa. O quê? O que é isso? Você. Você não estava. Antes que ele consiga terminar, Tonho dá um passo à frente, ainda abalado, mas com o olhar firme. Cala a boca. Não adianta tentar mentir agora. Ele respira com dificuldade, mas continua. Eu ouvi tudo. Eu estava consciente. Eu ouvi cada palavra que você disse no hospital. Um silêncio absoluto toma conta da sala. O rosto de Mirinho perde completamente a cor. Casemiro se levanta imediatamente, tomado por uma mistura de choque e raiva. Ele dá alguns passos em direção ao filho, como se não acreditasse no que está vendo. Graça, desesperada, se coloca na frente de Mirinho, tentando protegê-lo instintivamente. Diógenes e Marta demonstram revolta imediata ao perceberem que foram enganados dentro da própria casa e rapidamente chamam Virgínia para se afastar da situação, temendo qualquer associação com o escândalo. Sem reação, ela apenas obedece, visivelmente abalada. A confusão se instala na sala. Casemiro grita, tomado pela dor e pela indignação. Como você pôde fazer isso, Mirinho? Como você teve coragem? Mirinho tenta se defender, mas a voz falha. Eu não. Tonho o interrompe, firme. Confesse logo. O ambiente parece explodir em tensão. Mirinho cerra o olhar, respirando pesado, até que finalmente abandona qualquer tentativa de negação. Sua expressão muda completamente, revelando algo frio e calculista. Tá certo, eu fiz. Um novo silêncio se forma. Ele continua com um sorriso amargo e sem qualquer arrependimento. Acham mesmo que eu ia perder a chance de me livrar dele quando tudo estava ao meu alcance? O choque se espalha ainda mais pela sala. Nesse momento, Fortunato se aproxima, já com postura firme de autoridade. Ora. Então o filhinho de papai resolveu brincar de assassino. Mirinho, você está preso. O delegado faz um sinal e 2 policiais entram. Desesperado, Mirinho olha ao redor, como se procurasse alguém que pudesse salvá-lo. Seus olhos acabam encontrando Casemiro, que está completamente destruído emocionalmente. Com a voz embargada, o coronel finalmente fala, como se cada palavra fosse arrancada de dentro dele. Pode levá-lo, porque a partir de hoje eu não tenho mais filho.
Ele respira fundo, contendo o choro. Tenho apenas uma filha e um afilhado. A frase cai como um golpe final. Mirinho sente o mundo desabar ao seu redor, mas não reage, não luta. Apenas aceita quando os policiais o algemam. Graça chora desesperadamente, tentando alcançar o filho, mas é contida. Enquanto isso, Casemiro se afasta lentamente do tumulto e abraça Tonho com força, como um pai abraça a um filho, e com a voz baixa e carregada de dor, ele diz: É bom te ver vivo. É a única alegria que ainda me resta.